Pois bem, gente, vamos começar a nossa conversa sobre multimídia, tratando da questão da propriedade intelectual, ponto de vista que nós vamos trabalhar aqui nessa, nessa turma. Seguinte, propriedade intelectual hoje é tratado como se fosse uma coisa só, mas ele não é uma coisa só e não começou como uma coisa só. Quando surgiu a prensa de Gutenberg, duas coisas aconteceram. Primeiro, houve uma proteção aos desenhos das fontes de letras que eram usadas, porque dava um certo trabalho desenhar aquilo ali, o cara tinha que ter uma expertise e um cuidado para desenhar aquilo, e tinha que fundir os tipos de letra, coisa e tal. Então o negócio era bem complicadinho. Então precisava proteger o cara que fazia aquilo ali para o troço não sair sendo copiado. Se bem que não tinha muita facilidade de cópia, só o cara que tivesse habilidade para poder esculpir o molde das fontes, né, é que conseguiria copiar do outro. Mas do outro lado, de repente começa o pessoal a escrever um livro. Eu já gostava de escrever, né? Sempre houveram autores, só que os autores passam agora a ser financiados para produzir um livro, um conteúdo, uma história que vai ser impressa para ser vendido, e o cara vai ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Pois bem, aí o cara que investe, o editor, né? Ele investe, ele paga para o autor escrever um livro e depois ele vai publicar esse livro, vai fazer tantas cópias. Pois bem, eu compro uma cópia dessa que tem um preço rateado, ou seja, o preço dele acaba sendo mais baixo do que o custo que eu paguei, né, que o editor pagou para o autor escrever, e ainda por cima foi feita a composição, então teve o custo de pagar o cara que fazia a composição para poder imprimir. O que eu não vou conseguir simplesmente superar é o preço da tinta, e eu vou pagar mais barato para o meu compositor, porque ele simplesmente, o compositor que eu estou falando é o cara que compõe as chapas lá para poder imprimir, né? Compõe as letrinhas no lugar. O trabalho árduo já foi feito, o cara só tem que copiar, ele pega uma fonte que usa o mesmo tamanho e manda ver, tá? Como as fontes são logo padronizadas em termos de tamanho, fica fácil do cara trabalhar. E aí, o que acontece? O editor original investiu uma grana para poder vender o livro. O livro dele está custando lá, vamos dizer, 10 dinheiros. Ele investiu 1.500 dinheiros para produzir, para chegar naquele resultado de ter livros que ele vende a 10 dinheiros, ele vai vender, sei lá, 15 mil cópias e vai ter 150 mil dinheiros, né? Pois bem, eu vou lá e compro um livro a 10 dinheiros e gasto mais 300, 350, 500 dinheiros para produzir 10 mil cópias. Eu vou poder vender o livro muito mais barato. E aí, resultado da brincadeira, a coisa fica desigual, né? Fica desequilibrada a favor daquele cara que está copiando. Aí o administrador lá, o rei, foi lá e criou o copyright, né? Ou seja, só pode copiar quem tiver, é um tipo de um cartório que garante o direito de quem editou primeiro, né? Quando o pessoal começa a publicar, começa a falar, aí aparece o direito do autor, né? O cara cria uma obra, ele tem o direito sobre essa obra. Por outro lado, também tem a responsabilidade do autor, né? Então o direito do autor não é transferível, nem a responsabilidade, né? Porque o direito do autor traz a responsabilidade do autor. A patente dos inventos, quando é que isso aparece? Isso aparece numa outra época. Isso aparece no início do século XX, vamos dizer assim, lá pelos 1900, é que aparece a questão
do incentivo ao inventor, né, para que ele invente mais. Mas o que aparece é uma proteção de 7 anos, no máximo. A copyright, vamos dizer que fosse 7 anos, 10 anos também, e bem mais tarde, quando aparecem os sistemas, as tecnologias capazes de gerar imagens, fotos, depois os filmes, então gera aí o direito de imagem das pessoas. Não quero que me filme, não quero aparecer, né? Eu não quero que minha imagem seja explorada financeiramente, comercialmente, artisticamente, não quero, não interessa. Então, tenho o direito da minha imagem. Isso aparece, sei lá, no primeiro quartel do século XX, né? Ou comecinho, é por aí. Ou seja, você está vendo que são coisas diferentes, que aparecem em épocas diferentes. Mas logo aparece também o advogado especializado em cuidar desses direitos, dessa propriedade intelectual que está surgindo no mercado, que está surgindo na sociedade. E aí eles começam a trabalhar de forma que garanta um maior rendimento, uma maior verba, e eles possam garantir um maior tempo de proteção. Resultado da brincadeira, você tem processos onde, de repente, uma determinada indústria busca aumentar o prazo de proteção para poder aumentar o ganho dos clientes e, consequentemente, de aumentar o ganho do advogado que está defendendo aquilo ali. O advogado quer ganhar a verbinha dele lá da representação legal por um tempo maior. Então, quanto mais tempo o troço for protegido, mais tempo ele tem para ganhar com aquele produto ali. E isso vai gerando ao ponto que a gente chega hoje que tem uma indústria de propriedade intelectual que é assustadora e simplesmente pode, no dizer dos advogados, proteger, incentivar a produção intelectual, cultural, artística, mas, por outro lado, pode proibir, pode coibir, pode inibir, dificultar a vida daquele cara que vai produzir alguma coisa. Por que isso? Falando culturalmente, literatura, cinema, música, normalmente você não cria do zero. Você cria porque você viu alguma coisa, você faz uma releitura da sua realidade, da coisa que está no seu entorno, na forma de uma expressão musical, literária, pictórica, em filme, sei lá. Tá? Então não tem muito sentido, no final das contas, a gente pegar e ficar protegendo isso aí. Nós vamos fazer aqui produção de multimídia. Se eu der um tema específico para você produzir um vídeo, cada um tem a sua própria leitura, né, desse tema. É isso que acontece. Hoje você tem uma leitura, daqui a 15 dias você tem outra leitura desse tema, de um assunto, e aí você faria uma outra coisa diferente. As próprias técnicas de produção, você vai desenvolvendo elas e de repente você lembra assim, aquele troço que eu fiz ontem, se eu fizesse hoje eu faria diferente, né? Aquele trabalho que o meu colega fez, eu faria ele assim ou assado. Ou seja, não tem exatamente uma coisa 100% nova. Tem uma releitura do que já existia. Tá? Então isso aí é o conceito de propriedade intelectual que eu estou discutindo aqui, que não é exatamente a coisa que eu considere mais certa do mundo, mais justa, mas é o que tem, e é nesse campo que a gente vai ter que atuar. É isso que vai limitar o que a gente faz. Não vai só proteger o que eu fiz, não vai só proteger o meu trabalho. Tá? Lembra disso.
toda a propaganda que é feita a respeito da propriedade intelectual, então quando você pega aí um artigo que fala sobre propriedade intelectual, ele está defendendo a ideia de que a propriedade intelectual é um bem que você pode ganhar com ele, e desde que você tenha assessoria de quem? De quem está divulgando aquela história de que isso é um bem que pode te enriquecer. Do outro lado, de repente, o que você faz, o cara pode pegar e falar, não, isso aí eu já fiz antes, então ele pertence a mim. Tá? Pois bem, essa é a primeira visão que a gente tem da propriedade intelectual que a gente tem que considerar. Então, eu peço que vocês considerem que todo material que você vai usar na sua produção, né, de multimídia, você considere a questão da propriedade intelectual. Não é só a proteção da sua propriedade intelectual, mas é o respeito da propriedade intelectual do outro. Ou seja, direito de imagem do outro, você não pode pegar e usar uma imagem de uma pessoa sem autorização dela. Direito do autor, você não pode pegar os dizeres de um autor ou a imagem que o autor gerou sem a licença devida. O direito de cópia, você não pode copiar o trabalho de outra pessoa sem ter uma permissão. E eu ainda colocaria uma outra coisa, que é a questão da segurança da informação. Muitas vezes nós vamos trabalhar para alguém que está nos pagando, e essa pessoa de repente vai, por conta da nossa atividade estar ligada à informática, ela vai nos confiar as informações que ela tem para que a gente faça o nosso trabalho. No caso aqui da multimídia não é diferente. Ele vai entregar para a gente informações que eles querem que a gente coloque no produto de multimídia. Tá? Nós temos que considerar a segurança da informação, nós não podemos deixar essa informação vazar. Tá? É óbvio, se o cara quer botar isso no multimídia, pode ser que ele queira só para apresentação na casa dele, né, na intimidade dele, ou ele pode até estar querendo produzir uma multimídia para divulgação ampla, broadcast, TV, rádio, internet, mas ele está pagando, tá, para fazer, ou seja, a propriedade dessa informação, acima de tudo, é dele. Né? A gente tem que respeitar isso, a gente não pode pegar a informação do nosso cliente e sair distribuindo para qualquer um. Tá? A gente tem que respeitar isso aí. E onde a gente vai arranjar esse material? Olha, nós vamos discutir como que a gente faz uma captura, como que a gente providencia os objetos de mídia, fotos, sons, vídeos, né? Qualquer coisa que eu vá usar na produção da minha peça de mídia, eu vou ter que obter isso. Tá? Há uma coisa que muitas vezes a gente faz, porque tudo vai ter um custo, né? Nem sempre vai ser viável eu fotografar, eu escrever, eu gravar, eu filmar. Tá? Tem lá coisas que de repente o custo fica muito alto para eu fazer. De repente eu posso investir um custo menor em obter isso, pesquisar isso em algum lugar. Que lugar eu posso pesquisar? Na internet. A internet que eu estou fazendo multimídia, estou fazendo vídeos para o YouTube, eu estou fazendo vídeos digitais, então vou usar a internet, porque a internet é totalmente digital. Bom, nesse ponto eu quero que você lembre duas coisas, porque eu vou cobrar isso, além do respeito à propriedade intelectual, eu vou cobrar isso aqui. Porque, primeiro, a internet, olha, basicamente ela é mentirosa. Nem tudo que está na internet é verdade. Semestre passado, um aluno em algoritmo, de repente veio e me perguntou o que a função XYZ faz? Eu falei, peraí, mas onde você viu essa função aí? Eu não falei nada da função XYZ. Aí ele perguntou, não, porque eu perguntei no chat GPT, o chat GPT me deu a função JKY e me deu a XYZ.
a JKY está lá no que você escreveu, mas a XYZ não está. Olha, aqui a gente tem um caso muito claro do perigo da inteligência artificial e do desenvolvimento do que o pessoal tem costumado chamar de fake news. Bom, vamos dizer que você pega o resultado do seu chat GPT, que esse aluno pega o que ele recolheu lá do chat GPT e publica no trabalho dele na internet. Ou seja, a partir desse momento, aquele XYZ que em algum lugar da internet estava perdido, porque o chat GPT começou a resposta dele a partir do que ele aprendeu na internet, vai ser engrossado. Tinha, vamos dizer, uma citação desse XYZ, mas agora você recebeu do chat GPT uma frase falando XYZ e você foi lá e colocou lá na internet. Então agora o chat GPT vai encontrar 2 vezes isso, né? Esse XYZ da vida. Aí alguém mais ouve falar, vai lá consultar e pergunta o chat GPT, me diz aí, me explica o que é o XYZ. Ele vai encontrar as 2 citações, a primeira que gerou a resposta dele e a segunda que você publicou a partir da resposta dele. Imagina se o chat GPT, como tem dito muitas pessoas, começa ele próprio a publicar as coisas. Vamos imaginar menos um pouquinho. Você foi lá e pediu para o chat GPT te dar uma página para você colocar no seu site. E ele te dá aquilo ali, a partir de onde? A partir do que ele viu na internet, ele montou lá e construiu aquela resposta para você. E você pôs na internet. Isso que você pôs na internet vai virar matéria-prima para o chat GPT poder fazer o que ele estava fazendo, ou seja, dar respostas para pessoas. Está vendo que, de repente, se você pegar e botar uma mentira na internet, o chat GPT tende ou qualquer outra inteligência artificial do tipo, tende a pegar e multiplicar essa notícia não verdadeira, simplesmente porque quando você pede alguma coisa a respeito do assunto, ele vai lá e encontra fontes verdadeiras e fontes falsas. E ele vai responder de acordo com o que ele encontrou. Ele pode falar assim, ó, tem isso, que ele não sabe que é verdade ou mentira, né? E tem isso outro, que ele também não sabe se é verdadeiro ou mentiroso. Se um é verdade e o outro é mentira, os 2 vão estar na resposta dele. E se você usar essa resposta dele para alimentar a internet, então o que acontece é que você está multiplicando tanto a verdade quanto a mentira. Se você multiplica, então ele vai aparecer mais, tanto a verdade quanto a mentira. Ou seja, você está difundindo uma mentira, você está participando da difusão de fake news. Tá? Se você não estiver gerando ela a partir de algum erro de uma inteligência artificial que ainda não é infalível. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que considerar é isso aí. A internet é mentirosa, qualquer um pode pegar e botar qualquer coisa lá. Porque não tem uma censura realmente para fazer. Isso é bom, isso é ruim? Olha, eu prefiro que a internet não tenha a censura, que a internet seja um lugar onde todo mundo pode falar. O problema é quando a pessoa resolve mentir, resolve publicar uma mentira. Mas isso aí, ela ia publicar essa mentira em qualquer meio. Ele está usando a internet, que é mais barato. Tá? Mas, então eu tenho que considerar o seguinte, se eu vejo uma coisa na internet, eu tenho que verificar se ela é verdadeira. Tá? Principalmente quando se fala em news, notícias. Tá? Segunda coisa, vamos dizer que eu encontro alguma informação, alguma imagem, alguma coisa que está disponível na internet. Eu posso pegar e usar? Olha, pensa o seguinte, você investe numa máquina fotográfica, você investe em aprender a fotografar, você investe em ir em determinado lugar para tirar as fotos que você imagina que ficariam bacanas publicar no sua página na internet. Então você foi lá e fez as fotos.
e você publicou as fotos, editou, você teve um trabalho, você investiu, você gastou com aquilo ali, e aí você põe ela no seu site. Você não tem uma intenção exatamente, por enquanto, de ganhar com isso, né? Não é um custo, não é uma questão financeira para você. Porém, o Joãozinho das Couve vai lá e acha a sua foto na internet, porque ela está disponível para todo mundo ver na internet, e aí o cara vê essa foto, acha bacana e resolve pegar e fazer alguma coisa com ela. E, de repente, ele vai até ganhar o dinheiro, vai pegar e faturar em cima daquilo ali, né? Você gostaria que as pessoas pudessem ganhar dinheiro a partir de um trabalho que você fez originalmente? Se você gosta disso, beleza, tudo bem, eu acho que é por aí. As minhas fotos de ave, por exemplo, eu prefiro colocá-las na internet para as pessoas poderem usar. Fotos que eu não quero que usem, eu não coloco na internet. Ou se eu colocar, eu coloco um aviso de que a foto não é para ser usada. Tá? Ou seja, o que está na internet não é domínio público. Se não é domínio público, não é qualquer um pode pegar e fazer o que quiser com ela. Isso é domínio público. Domínio público é aquilo que está disponível para qualquer pessoa do público pegar e fazer o que quiser e bem entender. Tá? Então, isso não é válido aqui. Eu não posso pegar e usar qualquer coisa que eu pego na internet para os meus trabalhos. Primeiro, eu tenho que tomar cuidado, porque a internet é intrinsecamente mentirosa, porque qualquer um pode colocar qualquer coisa lá. Você tem que verificar se é válido, se é verdadeiro ou não. Segundo, nem tudo que está lá é para ser pego e usado. Tá? Você tem que ter a licença, a permissão para poder usar algum material que você achou na internet. Tem alguém que foi o autor dele. Você tem que respeitar o direito desse autor. Se o autor libera uma imagem para uso, você tem que pensar se aquela imagem tem alguma coisa que tenha, alguma pessoa que tenha o direito de imagem. Eu lembro que eu fiz um vídeo, que depois eu vou colocar à disposição para vocês, que foi falando sobre a vantagem de copiar. Eu fiz ele para o estudo de algoritmo. E nesse vídeo eu usei algumas imagens que estavam disponíveis na internet, mas primeiro eu vou mostrar para vocês onde arranjar uma imagem dessa. Elas estavam num lugar onde a licença é para usar. Tem licença para usar. Não é que diz que tem, que pode usar. Ele simplesmente tem uma licença legal, válida legalmente para uso. Tá? Segundo, eu peguei 3 imagens. Uma era um gráfico liberado para uso e 2 eram fotos que tinham pessoas. Mas as fotos eram antigas, as pessoas já não são mais as mesmas, as pessoas de repente já nem existem, além da foto estar com autorização para uso. Então não tinha ali um direito de imagem para proteção. Agora, se um parente de uma daquelas 2 pessoas ver aquele trabalho e mandar para mim uma mensagem, olha, o trabalho tal seu tem uma imagem que é do meu tio, da minha avó, não sei o que, coisa e tal, e nós não autorizamos o uso dele. Eu vou primeiro recolher, vou entrar em contato e vou perguntar, vou falar, olha, o meu objetivo era tal, coisa e tal, ou de repente, se for fundamental eu usar a imagem, eu vou falar assim, ó, tem essa prova, né? Porque são fotos de pessoas, são fotos antigas, são fotos que tem, a mais nova que eu usei ali, ela deve ser lá dos anos 50, tá? Ela já tem mais de 70 anos, essas fotos, então, de repente, não tem tanto problema. Mas, sobretudo, eu coloquei qual é a licença de uso que ela está lá. Tá? Ou seja, eu tenho material que está liberado, que está publicado na internet, com licenças proprietárias, e tenho materiais que estão liberados com licenças permissivas. Tá? Pois bem, deixa eu fazer uma coisa aqui.
Deixa eu colocar aqui Commons, Wikimedia Commons. Wikimedia Commons. Está aqui esse site. Olha, eu não vou nem procurar o outro site, só vou dizer o seguinte. Primeiro, esse site aqui. Eu vou pegar a imagem do dia que está aqui, ó. Pegar essa imagem do dia aqui. Deixa eu clicar nele aqui e ele vai abrir em outra aba a imagem. Então está aqui, ó. Um chateau na França, Pierre-Clos, não sei falar francês, falo com sotaque castelhano ou português, ou sei lá que porcaria que é. Está aqui a imagem, tá? Está aqui as resoluções disponíveis dessa imagem, que eu posso baixar para usar. E eu quero que você preste atenção em uma coisa aqui. Esta página foi protegida contra edições porque é transcluída das seguintes páginas que estão protegidas com a opção. Tá? No caso aqui, é porque a imagem está incluída em determinadas páginas. Então, por exemplo, ela está numa página da Wikipédia e na página principal do próprio Commons Wikimedia Commons. Tá? Então, ela está protegida para eu não editar essa página aqui, porque ela está incluída lá. E mais para baixo aqui eu vou encontrar o seguinte: descrição do arquivo em francês, inglês, espanhol, deve ser russo isso aqui, quando que foi publicado, foi outubro de 2021, tem quase 2 anos que ela está lá. O trabalho foi colocado lá pelo próprio carregador, né? O trabalho foi feito pelo cara que fez, foi feito pelo cara que carregou ele lá. Aqui está o nome do autor, que eu posso pegar e procurar ele aqui e achar outros trabalhos dele. Ele tem até uma informação de localização, onde é que essa foto foi produzida. E mais aqui embaixo, ele tem aqui algumas informações a respeito e, finalmente, licenciamento. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, é o seguinte: nesse site, todos os materiais que você encontrar aqui vai ter uma seção licenciamento. E aqui eu posso dizer uma coisa para vocês: eles não publicam nada que tenha uma licença que você não pode compartilhar. Lembra que o nome desse troço aqui é Commons Wikimedia. Commons vem da Creative Commons. Esse CC aqui, ó, Creative Commons. Existe um órgão internacional que tem uma representação no Brasil, que é o Creative Commons, tá? Então, se eu entrar aqui no Creative Commons, e eu tenho Creative Commons Brasil, tá? Ele fala sobre as licenças Creative Commons, que são todas elas licenças permissivas, tá? Então, ele fala aqui das funções, coisa e tal, parará, e ele tem até eu não estou achando aqui agora, aí eventualmente outro dia eu mostro. Ele tem aqui um seletor de licença, que aí você escolhe quais são os direitos que você quer permitir um trabalho seu ser publicado. Tá? Deixa eu ver, estou descendo aqui mais para ver se eu encontro aqui. As licenças. Então tem a atribuição, que é essa aqui, é Creative Commons by, que tem que dar a atribuição, quem foi que o autor original. Compartilhada igual, atribuição e compartilhada igual, ou seja, além da atribuição tem a compartilhamento igual, que você não pode mudar o tipo da licença. By ND, sem derivações, ou seja, você não pode modificar o trabalho do cara original. By, atribuição não comercial, ou seja, não pode usar aquele material para uso comercial, você não pode faturar em cima dele. Tá? Juntando o by com não comercial e com o mesmo compartilhamento. Então, o trabalho que foi publicado originalmente como não comercial, mas não foi dito que ele tem que ser igual, se você fizer algum trabalho derivado, você vai ter que pegar e manter o não comercial. Aqui o não comercial sem derivados, ou seja, eu não posso fazer um trabalho
modificando o objetivo. E repara que todos eles têm o by, tá? Então sempre tem que fazer uma atribuição, quem foi que editou. Detalhe, todo o material que está aqui, desculpa, não é nesse de cá. Opa, todo o material que está aqui no Wikimedia Commons, ou seja, é um wiki de mídias com licença Commons, ou seja, todo o material que tiver aqui é material que você pode usar. E aqui você tem material de imagem, tem material de som, tem material de filmes. Tudo que é mídia, tudo que é objeto de mídia, você pode encontrar aqui, ó. Imagens, áudio e vídeos. Isso aqui tudo eu encontro do lado de cá. Encontro nesse site aqui, tá? Professor, mas eu encontro qualquer assunto aqui? Praticamente qualquer assunto. A maior dificuldade que eu acho que tem aqui pra gente, para mim talvez nem tanto, que eu consigo me virar com isso, se você tiver um domínio razoável de inglês, lembra que a pesquisa, esse troço aqui, a classificação dela originalmente é em inglês. Então é mais fácil você achar os materiais, se você fizer uma consulta por termos em inglês, como no caso aqui, ó, Self-Closing Fluid Barriers, Tested in Lab. Tá? Tem em português, tem em inglês, mas só que aqui está dizendo. O que está dizendo aqui? É uma barreira contra inundação que se fecha sozinha, sendo testada num laboratório. O cara está testando, montou um laboratório lá e está testando uma barreira contra inundação. Tá? Então, se eu procurar barreira contra inundação, de repente eu não vou achar, mas se eu achar fluid, se eu procurar fluid barriers, eu vou encontrar. Tá? Vou clicar aqui, já que ele apareceu, eu vou ver ele aparecendo aqui, ó, fluid barrier, ou seja, barreiras contra inundação. Então está aqui um monte de barreiras. Ele está aqui de Nova Orleans, Eder Barrage, Santo Petersburgo Dam, a barragem de São Petersburgo, coisa e tal. Na Nova Inglaterra, em Veneza, River Foss, então tem aqui um monte de barreiras contra inundação que estão aparecendo aqui. Tá? Mas, repara só, estou falando em inglês. Francamente, se fosse fazer a consulta aqui em português, de repente eu não sei. Vamos tentar aqui, barreira, inundação. Consigo achar alguma coisa, mas logo de cara já vou falar aqui, ó, me parece que não é tanta coisa quanto eu achei antes, né? Na página anterior eu tinha mais coisas. Não tá por aqui. Tá, tudo bem. Então essa é a primeira coisa. Minha recomendação: ou você trabalha com material próprio ou você pega material do Commons. Professor, mas tem um outro site que tem material e esse site diz que o material é livre de propriedade intelectual. Tá? Vamos pegar aqui imagens livres de propriedade. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui. FreePic. Deixa eu ir no FreePic aqui. Propriedades, imagens, download grátis, coisa e tal, propriedade livre, imagens. Vou entrar no FreePic aqui. Então está aqui o FreePic. Qual que é o problema disso aqui? Onde é que está a licença? Onde é que ele está falando? Se de repente eu olhar aqui em algum lugar, ele vai falar assim, todas as imagens desse site são livres de propriedade intelectual, só de uso livre, tá? Mas onde é que está a licença? Deixa eu ver aqui, recursos, o que tem? Vetores, vídeo, gratuito, tem premium e propriedade. Tá, propriedade que ele pegou aqui é propriedade, não pegou o termo propriedade, não pegou direito de autor. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui.
Mais de 1 milhão de imagens grátis para você. Pixabay. Mais de 1 milhão de imagens, fotos e vídeos em alta qualidade para seus projetos. Use nosso banco de dados royalty free. Tá? Tá, ele está falando que é royalty free. Mas onde é que está a licença desse troço? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Deixa eu pegar a imagem dessa mocinha aqui, bonitinha. E vamos ver o que ele vai falar. Está aqui a imagem. Imagem, retrato, mulher, modo de utilização gratuita. Licença de conteúdo. Licença em inglês. Welcome to Pixabay. O que você pode fazer com esse conteúdo? Você pode usar conteúdo para for free, de grátis, né? Sem ter atributo de autor, você pode usar, modificar ou adaptar o conteúdo em novos trabalhos. O que você não pode fazer? Você não pode vender ou distribuir o conteúdo, você não pode, se tiver alguma marca reconhecida, alguma marca registrada, logos, coisa e tal, você não pode usar o conteúdo, porque senão você estaria infringindo a propriedade do cara da empresa que tem a marca registrada. Você não pode usar o conteúdo em algum contexto ilegal ou imoral, especialmente conteúdos que mostram pessoas reconhecíveis, que dá para reconhecer pessoas. Você não pode usar o conteúdo misleading, eu não sei o que significa, deceptive seria de uma forma depreciativa, é o que eu entendo. Tá? Bom, primeiro deixa eu perguntar uma coisa. Essa licença aqui, ela é a licença daquela imagem? Welcome to Pixabay, Pixabay, papapá, parará, parará, propaganda, falando oba-oba, tá? Sumário, essa é a licença daquela imagem ou é a licença de qualquer coisa que está aqui? Essa licença aqui, ela é válida no Brasil? Olha, a Creative Commons, as licenças originais estão em inglês. Então, pela nossa regra, pela nossa lei, licenças em inglês não vale só as licenças traduzidas para o Brasil. Só que as licenças que estão aqui são traduções legalmente válidas das licenças originais. Tá? Então, quando eu olho no Wikimedia Commons e eu encontro uma imagem que diz, cadê ele aqui? Que diz que ela é Creative Commons by some, tá? Compartilhar igualmente, com atribuição, tá? Isso aqui existe uma licença válida aqui no Brasil para isso. Tá? Então, eu pegando esse material aqui, baixando ele para usar, tá? E tendo a referência que ele é um material que eu peguei, até porque eu tenho que fazer a atribuição, que eu peguei no Commons Wikimedia, então eu tenho a garantia de que a licença é válida e não vai me dar problema. E lembra que você vai publicar o seu trabalho no YouTube, e o YouTube vai questionar muito isso. Se alguém chegar para eles lá e falar que você está publicando algum material de propriedade intelectual deles, ele vai pegar no seu pé. Tá? E além de tirar o vídeo do ar, né, lá do catálogo do YouTube, ele vai te mandar um e-mail falando, olha, você está infringindo a regra aqui, coisa e tal, se você teimar, vou te botar para fora, você vai ser suspenso algum tempo, coisa e tal. Lembra que a gente não é político para ter uma costa quente para segurar as pontas quando o YouTube vier para cima da gente. Tá? E sempre tem o risco do autor original vir dar um processo para cima da gente. Tá? Bom, gente, então basicamente o nosso primeiro discurso aqui é justamente esse, falando da propriedade intelectual, que é a nossa instrução inicial. Então, vou colocar as regras aqui para a nossa
avaliação principal. Primeira coisa, ou você usa o material que você produziu. Se você produziu, por exemplo, uma colega nossa aqui apresentou os trabalhos com imagens que nitidamente ela tinha produzido, né? Se alguém falar, não, mas esse material é dela mesmo, eu posso pegar e chamar ela, por favor, você podia me mostrar esse original? Que eu saiba, pelos todos os sinais, todas as identificações que eu vi, o material que ela usou está no celular dela. Então ela conseguiria me mostrar, né? E se alguém vier me questionar, fala, não, o material dela está aqui, é original material dela. Se não é material seu, você tem duas opções. Ou você pega um material que tem a licença explícita, como é um material do Wikimedia Commons, tá? Eu sei que no Wikimedia Commons não tem tudo que você quer, tá? Alguns lugares eventualmente pode ter, mas você tem que saber se a licença dele é válida. E se for de um cara que não, o material dele não está liberado para uso, ele não publicou, ele não explicitou que o material dele é liberado para uso. Pelo contrário, ele disse que, em geral, o material dele é proprietário, ele não dá permissão. Entre em contato com ele, se você depender muito do material dele. Lembra, todo material tem um custo. Ou o custo é o custo de você produzir, ou o custo é de você obter, tá? Até pesquisar na internet é um custo. Por isso, eventualmente, muita gente pega e entra num Pixabay da vida, sei lá, num site desse que tem um monte de material que eles dizem que é livre, mas que no final das contas não tem uma garantia jurídica de que você pode usar. Por isso eu não vou aceitar esse tipo de material, tá? Ou o material é seu, ou você pega o material da Wikimedia Commons. Se você descobrir algum site que tenha licenças realmente livres, como o Wikimedia Commons, sem ser o Wikimedia Commons, tá? Me indica esse site para eu verificar se você pode usar ou não. Não usa o material e depois vem discutir comigo que o material veio do site tal. Esse site que eu tentei buscar aqui, que eu mostrei o Pixabay, eu procurei isso justamente porque já tive esse problema. Aluno de multimídia me entrega um trabalho que foi subpontuado, foi prejudicado porque estava usando material de sites como esse. E aí, não, mas o site é isso, o site é aquilo. Eu falei, cara, não é a mesma coisa. Eu não vou aceitar. Então está logo avisado, não aceito. Tá? E outra coisa, quando você for produzir o seu tutorial, por ali eu consigo identificar qual é a imagem e eu consigo saber que a imagem veio do site X do site Y, que ele não veio do Commons. Se eu ver que o material está no Commons, beleza, tá? Vou aceitar. Mas se eu ver que ele vem de algum lugar que não é o Commons e não tem uma licença clara, explícita, então me desculpa, mas não vai ser aceito, tá? E se não for material seu e não for do Commons, por favor, tome o cuidado. Não aceite o material simplesmente porque o cara, você conversou com ele pelo WhatsApp, numa mensagem de voz e está tudo bem. Tá? O WhatsApp tem sido usado muito, a gente tem visto isso aqui no Brasil, tem sido muito usado para pistas, indícios. E aí o pessoal vai e pesquisa. E o pessoal vai e investiga. Aí vai a Polícia Federal, vai CPMI, vai mais não sei quem, Supremo, coisa e tal, eles vão lá. Mas repara, ninguém está condenando, ninguém está usando o WhatsApp como prova. Estão usando o WhatsApp como indício. Então, quando tem alguma coisa, eles acham alguma coisa no WhatsApp, no celular do cidadão, eles vão lá e investigam. Aí eles têm que fazer quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, não sei o que, coisa e tal, e ainda tem que provar, tem que buscar provas, ou no banco, sei lá onde, eles vão ter que achar a prova. Tá? Então, o que está no WhatsApp, uma conversa de WhatsApp, não é suficiente.
O mínimo que a gente poderia considerar seria uma troca de e-mail, porque e-mail é considerado há algum tempo como prova jurídica. Aí você pode usar. Tá? Lembra que o que eu estou falando aqui não é só para satisfação do meu capricho, da minha chatice. Eu estou sendo chato porque se você for entrar nessa área, for se especializar nessa área, for prestar serviço nessa área, você vai estar sujeito a isso. A obra que você fizer para um cliente tem que obedecer essas regras. Tem uma colega nossa que está fazendo um trabalho de suficiência e no outro dia eu falei para ela, olha, eu sou o cliente, eu quero que você faça um vídeo que trate do assunto com esse ponto de vista, não é com o ponto de vista da internet. Ela vai na internet e encontra o quê? Encontra propagandas a respeito dos conceitos que eu pedi para ela fazer o vídeo. E eu quero que ela faça o vídeo tratando dos conceitos do ponto de vista que eu expus para ela. Né? Então, é a mesma coisa. Propriedade intelectual, se você for pesquisar, você vai encontrar falando sobre propriedade intelectual, que isso é uma maravilha, que isso é a salvação da sociedade moderna. Mas esse é o ponto de vista do cara que quer vender proteção de propriedade intelectual, do advogado de propriedade intelectual. Para ele interessa que a propriedade intelectual seja forçada, seja imposta para a sociedade, para o usuário, para o produtor, né? Porque isso garante o din-din dele, porque ele ganha quando há problemas de propriedade intelectual que você vai ter que contratar o advogado de propriedade intelectual, ou alguém vai contratar para ir para cima de você. Então, por isso que eu estou falando, isso não é só a chatice do Evandro. O Evandro é chato pra caramba, mas isso é ensino, isso é matéria nossa. O que nós vamos fazer aqui envolve essa atividade, e essa atividade que vai ser, o que a gente está fazendo aqui é treinar, é aprender a fazer um trabalho que depois eu posso fazer profissionalmente falando, então eu tenho que aprender a fazer isso com uma proteção tanto para mim quanto para o meu cliente. Eu não posso produzir um material de mídia que use algum conteúdo que tem uma proteção de propriedade intelectual para o cara sem ter a licença. Não posso obrigar ele a pagar essa licença. Eu vou contar um casinho aqui para fechar. Um cliente meu, para quem eu fiz um sistema há alguns anos atrás, de repente contratou um publicitário aqui da cidade para fazer o logotipo da empresa deles. O cara foi e fez o logotipo. E, inclusive, eu usei o logotipo que o cara criou no meu trabalho, porque era o logotipo da empresa. De repente, o meu irmão, que trabalhava numa outra empresa, trabalhava na Fosfértil, e do lado da Fosfértil tinha uma outra empresa multinacional que tinha lá o logotipo deles, registrado no mundo inteiro. De repente, o meu irmão bate o olho naquilo assim, opa, o que é isso? Aí ele foi verificar e ele achou. O cara que ganhou para fazer o logotipo da empresa desse meu cliente, o que ele fez foi o seguinte, ele pegou o logotipo da empresa, que era uma letra estilizada, e o nome da empresa do meu cliente eram duas palavras que começavam as duas com a mesma letra. Logicamente não a letra estilizada, a letra do alfabeto. O cara foi lá, pegou aquela letra estilizada e fez uma montagem com as duas, uma em cima da outra, né? Então, se a letra era Z, ele colocou Z em ZZ, né? Aí meu irmão pegou lá e falou, pô, peraí, isso aqui o cara fez um logotipo usando o logotipo da empresa multinacional. Ele correu e avisou para o cliente, para o meu cliente, que era conhecido dele, você está usando um logotipo que usa uma marca registrada de uma empresa tal. Você vai ser processado se o cara pegar isso aqui. Eu lembro que há
Isso tem, sei lá, 20 anos. Eu lembro que o cara tinha recebido R$ 800 para fazer o logotipo da empresa do cara. O cara pegou simplesmente um logotipo de outra empresa, foi lá, fez uma montagem e vendeu para ele por R$ 800. Pegou a grana, pôs no bolso e sumiu, vazou na braquiária. Né? A hora que o cara fosse multado, ele ia ter que pagar, sei lá, 8 milhões de reais, 8 milhões de dólares, porque a empresa era multinacional. Tá vendo o rebu que é? Entendeu? A gente não pode pegar e fazer. Porque se você fizer, esse cara, o cara que fez isso em compensação, eu não conheci ele, mas eu posso te dizer uma coisa. O meu cliente, que era um empresário conhecido na cidade, não sei, acho que ele ainda é, ele espalhou para todo mundo. Não contrata o João das Couve, porque o João das Couve fez isso comigo. Ele pegou e fez um logotipo para mim, usando uma marca registrada numa empresa multinacional. Sorte que um amigo meu viu antes que a empresa. Se a empresa visse aquilo ali, eu estava ferrado. Ia tomar um processo que ia ficar... O cara ia me tomar tudo, ia tomar até as cuecas. Então, por isso a gente vai tomar um cuidado especial com esse troço. Não é só porque o Evandro é chato. É porque quando eu for trabalhar com isso no mercado, eu vou estar sujeito a essas dificuldades, porque é assim que a banda tem tocado. Tá? E eu não vou pegar e simplesmente achar que a propriedade intelectual é uma maravilha. Eu vou pegar e reconhecer, olha, ela tem uma divulgação que é para beneficiar a sociedade, que é para proteger o consumidor, que é para proteger o criador de conteúdo, e mais isso e mais aquilo, mas não é bem por aí. Né? A minha atividade como computata, quando eu vou produzir um vídeo, mesmo que tenha um cliente, se o cliente pedir para mim fazer um negócio ali, eu falo assim, você tem que assinar um termo aqui que você está usando, que não foi eu que estou te dando, estou pegando uma marca não autorizada. Ou seja, as licenças que a gente obter quando lá não foi explícita, por exemplo, no Commons, e não foi um material próprio, eu tenho que pegar e obter ela por escrito. Tá? Esse por escrito fica valendo pelo menos um e-mail. Né? Você manda um e-mail para o cara e o cara vai te dar uma resposta se ele permite ou não você utilizar o material que ele produziu. Okay? Então essa é a nossa instrução inicial a respeito de multimídia. Na quinta-feira eu vou então passar a instrução como criar o canal do YouTube e depois nós vamos ainda discutir a questão do custo de produção, a organização do espaço de trabalho, coisa e tal, e aí depois nós entramos na parte basicamente de processamento e preparação de imagens estáticas. Então essa parte daqui para baixo, que vai ficar gravada aí no vídeo, essa parte aqui para baixo, que vão ser os nossos tutoriais. Tá? Os primeiros passos aqui, se quiser fazer um tutorial a respeito de como fazer uma aquisição de áudio, como fazer uma aquisição de imagem estática, coisa e tal, pode fazer, sem problema, desde que ela realmente seja um tutorial legal. Tá? Bom, gente, esse é o nosso bate-papo básico de hoje e a gente volta na quinta-feira. Deixa eu encerrar isso aqui.